padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja, de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos convida e nos inspira a escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amado irmão, amada irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, dia da alegria e da experiência bonita da presença de Deus em nossa vida, na comunidade de fé, na família. É dia de alegria, marcado por uma experiência profunda da saudade, pela lembrança que somos chamados a vivenciar dos nossos que já partiram para a casa do Pai, celebrando hoje, neste domingo, 2 de novembro, o dia de finados. Essa palavra do Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças, essa palavra é o horizonte do nosso caminho, para compreendermos que felicidade nós estamos buscando e qual o sentido de nossa vida. O nosso tempo e o nosso mundo nos empurram na direção de uma compreensão de felicidade que não raramente compromete a qualidade da nossa dignidade e nos impede de viver a alegria da fraternidade. O Sermão das Bem-aventuranças mostra-nos, pois, que a felicidade duradoura que nós precisamos de conquistar vem da nossa competência de sermos misericordiosos, construtores da paz, de termos sede e fome de justiça, de sermos simples, pobres e, sobretudo, de sermos capazes de um testemunho que nos leve a viver a vida com dignidade. Portanto, quando nós celebramos o Dia dos Mortos, lembrando que nós também passaremos pela experiência da morte, mas nela não permaneceremos porque Cristo morreu e ressuscitou. Eu quero aqui do livro sobre a morte de seu irmão sátiro, de Santo Ambrósio, escrevendo: percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Santo Ambrósio pergunta, para nos ajudar a compreender e a meditar o mistério da morte que nos desafia profundamente na nossa condição humana. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Moramos então com Ele para com Ele vivermos. Moramos diariamente
no desejo e em ato, para que por esta segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. É por isso que morremos. A morte nos é dada, na verdade, como remédio, não é um castigo, não é um fracasso. Humanamente é sempre desafiador, mas não é um castigo. Que a morte, como já estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne, diz Santo Ambrósio, luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? Pergunta o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24. A resposta é: a graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos e irmãs, temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. E corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo não lhe obedeçamos, não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, porque o Filho de Deus não a rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, lembremos-nos, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Não tenhamos medo da morte. Vivamos qualificadamente a nossa vida, buscando a felicidade verdadeira e duradoura, para que a morte seja para nós, em Cristo, apenas a passagem para a vida definitiva, assim como os nossos, dos quais hoje nos lembramos orando e com saudades estão na presença de nosso Deus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos sofredores, dos enfermos, de nossos familiares, de todos no exercício de suas responsabilidades. Oremos particularmente por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam de nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família,
ilumine sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me